O religioso é o indivíduo que mais tem dificuldade para amar a Deus, para ter espontaneidade com Deus e para tratar a Deus com carinho íntimo. Muita dificuldade. Porque ele foi ensinado a ter uma relação de formalidade, de troca, de débito e de crédito e de barganha. Vive de formalidade, de juízos, de maus pensamentos, quer se colocar superior ao próximo, fazendo equivalências comportamentais e vai se transformando num ser perverso. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar na casa dele. Jesus foi, e entrando na casa desse homem, dessa denominação dos judeus, uma denominação ortodoxíssima, conservadoríssima, legalíssima, restritíssima, e tudo que você quiser pensar de fechamento era o que caracterizava a mente, a atitude, o comportamento e o julgamento de um fariseu zeloso dos seus compromissos com a sua seita. Então Jesus foi e entrou na casa desse homem e tomou lugar à mesa. A mesa naquele tempo era um lugar baixo, as pessoas se assentavam ou em divãs baixinhos ou em lugar de tapete, com uma mesa baixa, com pão, vinho, algumas coisas para irem se alimentando, e o que caracterizava isso era muita conversa em volta daquele lugar. Então Jesus foi, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher daquela cidade, pecadora, que todo mundo conhecia como uma mulher que transava, se ela não era uma garota de programa, ela era uma mulher profundamente entregue aos devaneios da sua sexualidade, de modo que a cidade inteira a conhecia como uma mulher que muita gente tinha pegado no lugar, no mínimo isso. Ora, esta mulher, sabendo que Jesus estava na casa do fariseu, jantando, foi até lá, mesmo sabendo que o fariseu e todos os que eram da família do fariseu, da seita dos fariseus, que pensavam como aquele fariseu e eram a maioria dos que ali estavam, mesmo sabendo disso e que eles a repudiavam e a julgavam e a discriminavam, ela teve a coragem de ir até a casa do fariseu e levou com ela um vaso lindo, de alabastro, belíssimo, cheio de unguento precioso, que naqueles dias era algo que tinha um valor extraordinário. Era o resultado de muito tempo de trabalho e de aquisição. Devia ser o material, o bem mais sofisticado, com o qual ela tratava com mais cuidado, em relação ao qual ela tinha mais alegria e aquele orgulho de conquista e de preservação em casa. E um vaso médio de alabastro cheio de unguento era uma coisa que uma mulher poderia usar como perfume pessoal a vida inteira. Por isso valia muito. Ora, estando Jesus à mesa, a mulher veio por trás dele, de gatinhas. Isso é uma cena extremamente sensual. Ela vem de fora, todos os homens acham-na bonita, gostosa. Ela não é essa mulher que todo mundo quer, porque ela é um trubufu. É porque ela é uma mulher bonita e atraente. E ela vem de trás, se esgueirando, abaixadinha, nos pés de Jesus. Imagina o cenário e a fotografia, carregada de feminilidade e de eroticidade, sensualidade, dependendo do olhar do observador. Mas, no mínimo, para quem olhasse com um olhar puro, bom e limpo, era uma fotografia lindíssima. Ela veio por detrás aos seus pés e chorando copiosamente. Ela molhava, regava, é a palavra, regava. Ela se tornou uma jardineira de lágrimas. Ela regava com as suas lágrimas os pés de Jesus e enxugava os pés de Jesus com o cabelo imenso dela. Enxugava os pés com os seus cabelos. E enquanto isso, ela lhe beijava os pés com todo carinho e gentileza e pegava um unguento, derramava na mão e ungia os pés dele todo, beijava e ungia. Olha o rito lindo. Veio por detrás, derramou lágrimas, regou, lavou os pés dele com lágrimas, tirou a poeira da estrada dos pés dele com lágrimas e enxugava, não com uma toalha que houvesse, com seus cabelos. Ela quis levar
o pó do caminhar de Jesus nos seus cabelos. E aí, beijava-lhe carinhosamente os pés e passava o unguento perfumado neles. Ora, ao ver isto, o fariseu e os amigos do fariseu, e todo mundo que pensa como fariseu, o fariseu que o convidara, quando olhou isso, ai meu Deus, sentiu uma pressão no ventre. Que desgraça, eu não aguentaria um negócio desse. Não, esse homem não pode ser santo, porque eu não aguentaria que essa mulher fizesse isso comigo. Tem que estar, ele deve estar tendo alguma ereção, esse cara. Ele estava falando dele, o fariseu, e atribuindo a Jesus. Quando você julga, você não está falando do outro, você está fazendo uma confissão sobre você, rapaz. Era o que esse homem dizia consigo mesmo. Era o juízo dele, a viagem dele, a sensualidade dele, o tesão dele. Era isso que estava ali presente, se manifestando nesse conflito de sensualidade reprimida no coração desse homem. Aí então ele pensa consigo mesmo, olha só o que ele pensa. Não, se esse tal de Jesus fosse de fato um profeta de Deus, ele bem saberia quem é essa mulher, qual é essa mulher que lhe tocou, porque ela é uma puta. Ele não é profeta, ele não teve evidência antecipada. Se tivesse tido, ele deveria ter repelido. Ele deveria ter dito, tu não. Ele deveria ter dito, aqui não. Ele deveria ter dito, me respeite. Ele deveria ter dito, vá se purificar, depois volte. Dirigiu-se então Jesus ao fariseu, que não tinha dito nada, só estava pensando aquele monte de podridão. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, só que a gente fica sabendo que esse cara tinha um nome, porque até então nem nome ele merece, ele só merece uma descrição de caráter. Torto, tarado, viciado, sensualizado, eroticamente reprimido. Então Jesus, virando-se, fala com esse homem, Simão. Eu acho isso lindo. E chama esse grande pecador da história, que é o Simão, que é o fariseu, que é o juiz, que é o de erotismo represso, porém latentemente tarado. Chama esse cara pelo nome, Simão. Olha só, Simão, uma coisa eu tenho para te dizer, presta atenção. E ele disse, então fala, mestre, pode falar que eu estou aqui, sou todo ouvidos, quero ouvir. Ai, Jesus disse, olha, Simão, vou te contar uma história. O que você acha de um credor, um cara desses, que tem liquidez financeira, e havia duas pessoas que deviam a ele. Tinha dois devedores. Um devia a ele aproximadamente $500 e o outro devia $50. Ora, não tendo nenhum dos dois com que pagar a ele, todos os dois estavam duros e quebrados e falidos, todos os dois estavam irremediavelmente falidos, só que um devia mais, o outro devia menos, mas tanto faz dever mais ou dever menos, se não se tem como pagar, se está falido, se está igualmente quebrado, precisando de graça, de compaixão, de misericórdia. Pois bem, como nenhum deles tinha com que pagar, Simão, sabe o que esse credor fez? Perdoou-lhes a ambos, Simão, ao que devia muito e ao que devia menos, ao que tinha feito um saque enorme e ao que tinha feito aparentemente saques menores, mas estavam igualmente falidos e carentes da glória de Deus. Sabe o que ele fez, Simão? Ele perdoou a ambos, ele perdoou a ambos, ele perdoou a ambos, ele perdoou a ambos, Simão. Ele disse, está consumado, está pago, em relação a todos esses aqui que o deviam. Perdoou-lhes. Agora eu te pergunto, qual desses dois você acha que vai amar mais a esse credor de bondades, ao credor de misericórdias, ao credor capaz de perdoar, àquele que, tendo o poder de acusar, resolve justificar? Quem amará mais a esse que, tendo o poder de julgar, resolve absolver? Que qual dos dois amará mais a esse que, tendo o poder de condenar e sentenciar, decide que todos estão perdoados? Qual é a tendência natural? O que você acha? Me responda, Simão.
Aí o Simão respondeu: ora, Senhor, eu suponho que aquele que devia $500, que devia mais, aquele que recebeu mais perdão, não foi não? E Jesus disse: ô Simão, você avalia bem. Foi, julgaste bem, isso mesmo. Aquele que foi mais perdoado, meu Deus, se for humano, se for sensível, se não for uma pedra ingrata, se não for um desses entes dessensibilizados, psicopatizados, o que foi mais perdoado certamente será aquele que se manifestará com mais gratidão, que o amará mais, que se devotará mais a ele, que entenderá muito mais a grandeza do ato, do gesto. Não é normal que seja assim, Simão? E o Simão disse: é verdade, é normal que seja assim. Aí então Jesus, que estava até então olhando para Simão, conversando com ele, largou o Simão e olhou para a mulher que ainda estava no chão, passando um unguento nos pés dele. Estava ali ainda estirada, abraçada aos pés dele. O Simão tendo esse diálogo, com o coração desconfortável de ver aquela cena. Para mim é uma verdadeira pietá, mas para o Simão parecia um Kama Sutra, porque a cabeça dele era porca e o Simão não se enxergava. Então Jesus disse a Simão: olha, Simão, tu vês esta mulher? Está vendo ela aqui nos meus pés? Presta atenção, eu entrei na tua casa, tu não me deste água para lavar meus pés, como é comum em todo lugar. Quando a gente vem da rua, os donos da casa botam uma bacia, lavam os pés da gente, porque a gente suja os pés pelo caminho. Tu não puseste uma bacia com água para eu lavar meus pés, mas ela lavou os meus pés com lágrimas. E sabe como foi que ela enxugou os meus pés? Não foi com nenhuma toalha, foi com os cabelos dela. Por que será, hein? Por que será, Simão? Por que será que ela agiu assim? Por que será que ela tem a reação dessa? De onde vem a explosão dessa gratidão? Por que será, Simão? E tem mais. Eu entrei aqui, em todo lugar, normalmente, as pessoas dão um beijo de saudação na chegada, no rosto do convidado. Tu não. Tu nem beijaste a minha face, tu só disseste: é um privilégio, entre, mestre. Mas quiseste manter a tua devida distância. Nem um beijo de saudação formal tu me deste. Ela, olha ela. Ela, entretanto, Simão, desde que eu entrei e ela chegou, ela não cessa de me beijar os pés e continua me beijando os pés, não meu rosto, Simão. Eu cheguei aqui na tua casa. Também é normal, quando se insiste tanto para que um conviva, vá a algum lugar, nesses nossos dias, Simão querido, é normal que se pegue um perfume ungido, óleo ungido, um cheiro, perfume oleoso, como até hoje são os perfumes oleosos do Oriente Médio. Seria normal que tu passasses um pouco do teu perfume na minha cabeça, do teu óleo perfumado, porque esse é o trato. Mas tu não fizeste isso. Eu cheguei suado fiquei. Estou me secando aqui na alegria de ter o refrigério desse tratamento que vem dela. Olhe só para ela. Ela pegou o melhor bálsamo, o melhor perfume. Está ungindo os meus pés com o melhor perfume. Você entendeu? Quem ama mais? Sabe por que ela está fazendo isso? Porque no coração dela, ela se enxerga como alguém que foi perdoada de tudo. De tudo, de tudo. Ela se sente uma filha da graça, do perdão e da misericórdia. Sabe por que tu não fizeste nada disso? Porque tu achas que a salvação para ti é quase um favor que Deus te faz. Que tu mereces. Que tu bancas a tua posição com a tua moral, com as tuas éticas, com o teu comportamentalismo. Tu achas que tu és pecador, mas um pecador que deixa muito pouco espaço para ter graça de Deus na sua própria vida. É por isso que a tua relação comigo é seca, sem amor, sem entrega. E a relação dela comigo é puro amor, é paixão, é entrega, é abandono aos meus pés. E é por isso que eu te digo, Simão, perdoados são os muitos pecados dela, todos eles. Não interessa com quantos homens ela dormiu e nem se dormiu contigo, com ninguém. Está limpa, purificada, minha filhinha. Perdoados são os teus pecados. Porque ela muito amou, até quando ela errou querendo encontrar amor, até quando ela se destruiu querendo encontrar encontros. Buscou errado, mas agora ela encontrou o certo. E ela se devotou, se derramou, ela me regou com o amor dela.
Por isso estão perdoados os seus muitos pecados. Mas fica sabendo, aquele que acha que não tem muito do que ser perdoado, como você, Simão, que jejua 3 vezes na semana, que dá o dízimo, que frequenta ambientes religiosos, que entra na marcha para Jesus, que grita contra os inimigos de Deus. Os inimigos de Deus são pessoas diferentes, que pensam diferente, mas você acha que é alguém que, em assim fazendo, Deus começa quase a ter que computar crédito em teu favor. Por isso você não sabe nada de perdão, você não sabe nada de graça, você não sabe nada de amor, você não sabe nada de compaixão, você não sabe nada de misericórdia, você não sabe nada do amor de Deus, nada. Porque aquele que acha que Deus teve que lhe perdoar pouco, esse, Jesus diz, pouco ama, pouco ama. Quanto mais o religioso acha que ele cumpre de tal modo as coisas que ele deixa muito pouco para Deus cobrir na vida dele, mais seco, mais morto, mais formal, mais pedrado, mais estéril, mais desalmado, mais arrogante, mais soberbo, mais carregado de ufania perversa, mais juiz dos homens, mais cheio de espada perversa na boca, a pessoa será em relação ao seu próximo. Então Jesus disse à mulher, mais uma vez, minha filha, perdoados são os teus pecados. Perdoados são todos os teus pecados. E os que estavam com Jesus à mesa, e os convidados do fariseu, começaram a fofocar entre si, começou a fofoca, dizendo, quem é este? Esse cara não se enxerga, quem é este que acha que pode perdoar pecados aqui, entre nós? Mas Jesus não deu a mínima para eles, apenas voltou-se à mulher e disse, minha filhinha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, tu acabaste de nascer de novo, na alegria da tua entrega a mim. E aqui, a gente aprende algumas coisas simples, dentre tantas. A primeira é que praticamente quase sempre o religioso é o indivíduo que mais tem dificuldade para amar a Deus, para ter espontaneidade com Deus e para tratar a Deus com carinho íntimo. Muita dificuldade. Que ele foi ensinado a ter uma relação de formalidade, de troca, de débito e de crédito e de barganha. E onde há barganha não há intimidade. A confiança nasce aonde as dívidas são perdoadas, não onde a gente tenta fazer acerto de contas. Como a espiritualidade religiosa é sempre assim, o religioso é sempre, infelizmente, a pessoa que menos se quebranta, menos íntima de Deus é, vive de formalidade, de juízos, de maus pensamentos, quer se colocar superior ao próximo, fazendo equivalências comportamentais e vai se transformando num ser perverso, duro, implacável, inafetivo, carregado de inferno no coração, porque seja carregado de juízo no seu próprio ser. Segunda coisa que você vê com uma simplicidade enorme é que a expectativa da religião é sempre que o homem de Deus, a pessoa de Deus, a mulher de Deus, o ser humano cheio de Deus mesmo, tenha que ser uma pessoa repelente. Tenha que ser desse tipo, que não deixa ninguém pegar, ninguém tocar, que se afasta, que grita de longe, que repele. Esse é o conceito da religião. A religião entende que o santo é repelente. E Jesus ensina que o santo é atraente, que o santo é inclusivo, que o santo é aconchegante, que o santo é acolhedor. Em Jesus o santo é o oposto. O que Jesus chama de santo é o que a religião chama de pecado, diabo e demônio. E o que a religião chama de santo é o que Jesus chama de juízo, perversidade e inferno de separação posto entre os homens. A religião sempre imagina que se você for de Deus, você vai ser um ser repelente, você não pode deixar pecador chegar perto. Mas Jesus é diferente. Jesus não se contamina com nada, nem com ninguém. A mulher do fluxo hemorrágico pega nele. Pela lei judaica, uma mulher que sofresse de menstruação crônica, por exemplo, pegando num homem, um homem tinha que correr para fazer as ablações dele.
junto aos sacerdotes para se purificar da contaminação. E o que Jesus fez? Nada. Curou a mulher e seguiu para a casa de Jairo. Ele pegou na mão da filhinha de Jairo, morta, e ressuscitou. Sabe de onde é que ele estava vindo? Antes desses dois encontros? De um cemitério em Gadara. A lei de Moisés dizia que se ele tocasse em alguém que tivesse tocado um morto, ele também estava impuro. E o gadareno lá no cemitério vivia rolando com osso, com porcaria para todo lado. Jesus pegou no cara, purificou o cara, libertou o homem da legião de demônios e foi embora. Ele não tem essa. Ele não se contamina com nada, nem com ninguém. Tanto é que ele entra para comer pão na casa de fariseu, porque um dos lugares mais contaminados é a casa de um fariseu, não é? Vocês não concordam? Se tem um lugar onde a putificação perversa está presente, é na casa de um fariseu, que julga todo mundo, pensa mal, todo mundo emana. Até as cadeiras dele devem ter energia psíquico-residual da maldade dele, tudo. E Jesus foi. Ora, quem entra na casa de um fariseu, abraça a puta com santidade, porque abraçar o fariseu é que é maldade. É isso que Jesus está dizendo, é incomparável, rapaz. Você não se enxerga. Por isso é que você está julgando ela. Porque se você soubesse como você é imundo, porco, como o teu grau de maldade é infinitamente pior do que o dela, você estaria aqui, aos meus pés, junto com ela. Mas não, você está em pé julgando o mundo. Mas eu sou o Salvador dos homens. Eu sou o atraente, eu sou o inclusivo, eu sou o que aconchego, eu sou o que acolhe, eu sou o que perdoe. E os fariseus que vivam escandalizados com os meus modos de graça, amor, misericórdia, compaixão e verdade. Terceira coisa que você aprenderia simples olhando essa história é que sempre nessa vida a maior gratidão, a maior sublimidade, a maior paixão por Deus, a maior generosidade para com o próximo, a maior misericórdia verificável na relação entre pessoa e pessoa, vem justamente desses que se sabiam falidos numa falência da qual não poderiam se recuperar. Se sabiam pecadores de um pecado e de pecados em relação aos quais não conseguiriam se auto-perdoar, nem se auto-redimir, nem se auto-purgar. Que entenderam a irredimibilidade do seu ser e do seu estado, mas creram que o amor de Deus era maior, que a compaixão era maior. Viram em Jesus uma bondade que ultrapassava todo pecar, todo transgredir humano. Viram que o amor de Deus era maior do que toda a invenção possível da decadência humana. Esses que enxergaram isso são os que amam mais. Sempre foram e sempre serão. Amarão mais a Deus, amarão mais a vida, amarão mais ao próximo, amarão mais a si mesmos, cuidarão mais de si mesmos quando tiverem essa consciência. Serão pessoas de gratidão, cheias de amor por Deus, pela vida, pela criação e pelo próximo. Porque olham, dizem, sabem, eu sei que eu fui perdoado do imperdoável, que eu fui acolhido sendo eu inacolhível, e que eu fui incluído naquilo que ninguém me incluiria, mas o amor dele me incluiu e eu creio, e é por isso que eu não quero nem saber. Eu entro na casa de quem tiver que entrar, eu falo o que tiver que falar, eu vou bradar para o mundo inteiro a gratidão desse perdão extraordinário que eu recebi. Enquanto isso, aquele que acha que foi pouco perdoado, porque trata e cuida das coisas de Deus, é um obreiro consagrado, desde a infância, nunca deu trabalho, não precisa de muito perdão, por isso se sente tão superior aos outros, e por isso vai ficando tão pedrado, tão emarmurado, tão coisificado, tão desnaturado no potencial de amar e ser misericordioso, sem perceber, cheio de juízo, vai virando um diabo elegante em festas de fraternidade, e não passa disso. Jesus, ajuda-nos a enxergarmos. Eu não preciso dizer mais nada, a gente só precisa se enxergar. Por favor, que o teu Espírito tenha, na singeleza da descrição do Evangelho, visitado avassaladoramente milhares de corações entorpecidos, duros, pedrados de religião, de juízo, de arrogância, de altivez, de superioridade diabólica. Quebranta todos esses, Senhor. Assim como eu te peço por aquele, por aquela que cheios de contradições,
vêm da escuridão da noite, da vida, crendo que o teu amor é maior do que toda calamidade humana, e jogam-se aos teus pés, certos de que receberão bondade e misericórdia, porque tu disseste: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. E eu não permitirei que quem quer que seja arrebate essa pessoa das minhas mãos. Obrigado por essa certeza, que é eterna.